Bom dia, Salvador. Bom dia, ouvintes da Rádio Desk FM. Está no ar o programa Educação Sexual em Debate, um programa em que você pode participar fazendo perguntas ou dando a sua opinião pelo telefone 3321 8081 ou pelo e-mail edusexradio@gmail.com. Registramos que o programa mudou de horário, agora em 2015, passando a ser apresentado ao vivo todas as sextas-feiras, das 11h30 às 12 horas. Esperamos por sua participação. Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a FAED, e pertence ao Programa de Extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, etapa 8. Eu sou a professora Gabriela de Carvalho, membro da equipe de docentes que idealizou este projeto. Hoje, nós vamos conversar com a nossa colega aqui da UDESC, professora doutora Vera Márcia Marques Santos, sobre o tema que esteve em pauta essa semana. Todo dia é 18 de maio, Dia Nacional do Enfrentamento à Violência Infanto-Juvenil. Seja bem-vinda, professora Vera. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar de volta nesse programa que nos é tão especial, não é, professora Gabriela? Sem Muito dúvida. obrigada pelo convite. E a professora Vera, sempre que quando a gente trata desse tema, a gente a convida porque ela tem o trabalho de pesquisa dela de mestrado nessa área, né, do conhecimento, que é sobre questão da violência. Então, Vera, eu gostaria que tu falasse por que nós escolhemos esse título para conversar hoje. Ou seja, todo dia é dia 18 de maio, Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Infanto-Juvenil. Então, professora Gabriela, o dia 18 de maio, ele foi instituído através de legislação, de leis, né, para ser o dia, não de comemoração, mas o dia de um espaço em que pudéssemos fazer um movimento de não esquecer, né, que nós, em pleno século XXI, ainda vivemos diferentes violências, diferentes situações que acabam por coagir, enfim, os seres humanos, e em especial a violência sexual e a exploração sexual infanto-juvenil, de que trata esse dia 18 de maio, né? Então, o dia 18 de maio, ele é em homenagem, e a gente vai aspar essa homenagem a uma menina, uma criança que foi violentada sexualmente, morta há mais de 2 décadas no país, em Vitória, no Espírito Santo, que a Araceli, né, o caso Araceli, que muito se falou e ainda se fala. Então, esse dia, ele foi instituído em relação a esse caso, né? E por que todo dia é dia 18 de maio? Porque todos os dias nós temos que estabelecer ações que minimizem, que apontem para o fim da violência sexual, né? Para que a gente possa conversar sobre situações a que estão expostas crianças e adolescentes no que diz respeito à violência e à exploração sexual. Por exemplo, na campanha desse 18 de maio do ano de 2015, nós temos nas redes virtuais, online, na internet, enfim, uma campanha com uma série de cartazes que traz depoimentos de pessoas que foram violentadas sexualmente, né? E algumas nos sensibilizam muito, né? Não que a gente não esteja sensibilizado durante todo o ano, não tenha a nosso tempo e da maneira que a gente consegue fazer, trazer a temática, estar sensibilizado para a temática na perspectiva de prevenir e acabar, né? Mas um dos temas, dos depoimentos, dos cartazes que a gente tem nessa campanha de 2015 é de um menino de 3 anos, o depoimento de um menino, de uma criança de 3 anos que diz: ele gostava de brincar só na cama e eu gosto de brincar na rua.
né? Então, essa é uma frase que eu escolhi para trazer aqui nessa nossa conversa, para a gente pensar enquanto sociedade, no nosso caso, aqui a partir da UDESC, uma instituição de formação, uma instituição de ensino superior que trabalha com formação inicial e formação continuada, do grande desafio que nós ainda temos pela frente no que diz respeito à violência sexual e à exploração sexual infanto-juvenil. De fato, uma criança de 3 anos que tem condições de trazer isso para nosso contexto de reflexão, ela nos diz muito, ela faz um apelo muito forte e que nós adultos, educadores, profissionais da educação ou não, temos que estar atentos a isso. Então, nesse sentido, que todo dia seja 18 de maio, né? Que nós não lembremos desses casos, que nós não lembremos dessa situação apenas no dia 18 de maio de cada ano, mas que o 18 de maio se estenda de um ano ao outro, realmente. Daí a mensagem inicial, que nós educadores não sejamos cúmplices, mas sim sejamos um agente combativo contra a violência, né, professora Vera? Eu nem diria cúmplices, professora Gabriela, mas que nós não silenciássemos. Não silenciássemos, né? É claro que a partir do silêncio nós nos cúmplice. Tornamos cúmplices, né? Uhum. E somos responsabilizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como tal. Mas eu acho que para amenizar um pouco essa carga tão pesada, nós poderíamos conversar aqui com o nosso ouvinte nesse sentido, né? De que nós não silenciássemos. Nós denunciemos sempre que possível. Sempre que possível. Vera, eu tenho ouvido falar bastante no uso do termo abuso, né? Quando se fala a questão da violência. Que esse termo abuso não seria o mais adequado. Por quê? Depois dessa pergunta, eu queria mais uma outra. O que se caracteriza como violência, tá? Ok, professora Gabriela. Então, o termo abuso à medida que os poucos pesquisadores, porque assim, ainda somos poucos os pesquisadores que tratam da temática, por ser uma temática muito pesada, por ser uma temática que nos incomoda, né? Porque é uma temática que lida com dois temas que incomodam socialmente, a sexualidade e a violência sexual, né? Porque a violência sexual, via de regra, é uma situação onde uma pessoa que tem melhores condições e mais condições de entender o que está acontecendo, estabelece com outra que tem menos condições. E essa outra que tem menos condições, via de regra, são crianças, são adolescentes. A violência sexual, ela inicia normalmente e quase sempre na infância, e acaba na adolescência. Por quê? Porque na adolescência a pessoa, a vítima, ela já tem condições de entender na pré-adolescência, a partir da pré-adolescência, de entender que alguma coisa não está certo, não está correto naquele relacionamento, né? Então, as vítimas em potencial são crianças, e os dados que nós temos encontrado nas pesquisas são crianças do sexo feminino, né? São meninas, né? Que é uma coisa que a gente pode continuar conversando para não fugir da sua questão inicial, professora Gabriela. Mas então, e aí esse termo abuso, ele começou a nos incomodar, né? Assim, as poucas pessoas, eu lembro que eu mesma, a partir da minha pesquisa de mestrado, em conversa com a nossa colega, amiga pessoal, a Gleides Mara Cardoso, que tem pesquisado sobre a violência, né? Sua pesquisa de mestrado, ela fez o foco dela era a violência sexual e exploração infanto-juvenil. Hoje, a sua pesquisa de doutorado, ela trata da violência de gênero, e aí trazendo a mulher, a violência no casamento, né? Então, é uma pesquisadora, uma parceira nesse sentido. E eu lembro que lá, a época em que fazíamos mestrado, a gente já conversava sobre isso, né? E ela trouxe essa reflexão e indo buscar, fazer levantamentos, enfim, nos pareceu que o termo abuso, ele vem para amenizar a
a gravidade da situação da violência, né? Ele vem, quando a gente procura no dicionário, por exemplo, o significado de abuso, nós encontramos lá que abuso é o mau uso, né? O uso inadequado. É claro que a violência sexual não deixa de ser o mau uso, não deixa de ser o uso inadequado, mas quando nós levamos, tornamos esse tema como sinônimo de violência sexual, ele não cabe. Ele não cabe porque ele ameniza, né? Porque aí a gente imediatamente faz a reflexão. Bom, eu posso abusar da comida, eu posso abusar da bebida e no dia seguinte eu estarei bem. Eu posso fazer mau uso da comida, da bebida, enfim, mas no dia seguinte estarei bem. Agora, quem foi violentado sexualmente não estará bem no dia seguinte, né? Dificilmente as vítimas de violência conseguem estar bem no dia seguinte, nos anos seguintes, enfim, elas carregam nas suas histórias de vida as mazelas dessa violência de que foram vítimas, né? Dificilmente as pessoas vítimas de violência sexual conseguem ser, elas até são resilientes em algumas situações, mas dificilmente elas conseguem superar, né? E aí nós temos várias questões que remetem a essa questão da violência e por isso a gente tem feito esse apelo, professora Gabriela, de que deixemos de utilizar o termo abuso, embora a gente encontre em documentos, em pesquisas, documentos oficiais, inclusive, em pesquisas, mas já temos acompanhado também um movimento de mudança. A gente, já no discurso das pessoas, as pessoas tem feito essa reflexão, né? E nós estamos aí na torcida e no trabalho para que isso mude também nos documentos, principalmente nos documentos oficiais, porque de fato nós sabemos que as palavras têm um peso muito grande no que diz respeito à constituição de práticas e da naturalização das nossas atitudes socialmente, né? E o termo abuso, ele pressupõe isso, sim, no nosso imaginário, no imaginário social, a amenização da condição da violência sexual. Muito bem, professora Vera. Muitas pessoas consideram abuso somente quando o abusador ou a abusadora tem um ato voltado mais para o ato sexual em si. Não se configura como violência somente o ato sexual, né, Não, Vera? professora Gabriela, a violência sexual, ela ocorre, quando a gente fala de violência sexual contra a criança e o adolescente, ela ocorre quando a criança ou adolescente é obrigada a manter práticas sexuais. E práticas sexuais não significa somente a contemplação dos órgãos genitais, né? As práticas sexuais, ela pode se dar com contato físico ou não. Não necessariamente. Então, muitas vezes a gente acha que o fato de um adulto passar a mão nos órgãos genitais de crianças e adolescentes, o fato de o adulto pedir, ou mesmo um adolescente mais velho, né, porque nós temos violência sexual de adolescentes mais velhos para mais jovens, a crianças, enfim. A gente tem acompanhado aí nas mídias, de uma forma em geral. Recentemente nós estamos acompanhando o caso daquela menina de 12 anos em São Paulo, que foi violentada sexualmente no banheiro da escola por outros colegas, né, por 4 colegas da mesma faixa etária. E isso não deixa de se caracterizar como violência sexual. Então, a violência sexual, ela se caracteriza, ela se configura a partir dessas práticas sexuais que podem envolver o contato físico ou não. Então, para isso, nós temos que estar alertos, né? O fato de não ter o contato físico, a contemplação dos órgãos genitais ou a penetração sexual, como a professora mencionava há pouco, não deixa de ser violência sexual, né? Porque a violência sexual ela se caracteriza por você obrigar, e esse obrigar nós podemos aspar, porque obrigar também não é necessariamente por meio da força física. Esse obrigar, tornar obrigado, pode ser
também por meio de atos sedutores, né? A partir de presentes, a partir de promessas que se faz à criança, ao adolescente. Então, percebam que é um contexto que pode enredar a tal ponto que confunde as pessoas realmente, achando que aquilo, de repente, não é violência sexual, porque a menina consentiu. E, aliás, os violentadores têm se utilizado disso em sua defesa, quando são pegos, né? Olha, ela me provocou, ela permitiu, eu não fiz nada forçado, ela deixou. Mesmo que ela deixe, sendo uma pessoa que por conta da faixa etária e até outras questões, porque aí nós podemos adentrar aí nas pessoas que têm alguma limitação neurológica, por exemplo, né? Deficientes mentais, as pessoas, enfim, com limitações cognitivas, né? Que são vítimas em potencial também dos abusadores. Então, assim, quando a pessoa está em desvantagem, seja cronológica ou por qualquer limitação, existe aí a violência sexual. E nós poderíamos ainda expandir essa reflexão, essa discussão, né? Que o ouvinte deve estar pensando, mas e a mulher adulta, o homem adulto que foi vítima de violência? Ela tem condições de entender. Se foi feito contra a sua vontade, também é violência. Então, tudo aquilo que é feito contra a vontade ou é feito sem que a pessoa tenha condições de definir e de fazer a escolha livre, consciente, né, e com responsabilidade, que são termos que a gente tem utilizado aí nos nossos projetos de ensino, de pesquisa e de extensão, são termos que ancoram as nossas práticas e reflexões teóricas. Se a pessoa não tem condições de fazer essa escolha de maneira livre, responsável, consciente, portanto, a partir de uma forma emancipadora, ela é vítima, sim. Sem dúvida, professora. Na sua fala, me lembrei que daria um programa para a gente conversar sobre a questão de dizer assim, a mulher usa muita saia muito curta, exatamente. O véu violentador, ela provoca, portanto, ela está procurando, entendeu? Exatamente. Isso aí daria uma outra conversa, né, professora Vera? Mas antes de dar continuidade, alguém ligou para cá, fez uma pergunta que vem de acordo com, vem no momento certo da sua fala. Ela pergunta assim, por que as mulheres que sofreram violência, que ela fala abusadas, né, também se sentem culpadas? Então, normalmente as pessoas se sentem culpadas e, assim, existem vários aspectos que a gente pode considerar nesse sentido da culpa, né? Inicialmente, elas se sentem culpadas porque, de repente, porque gostam. E essa é uma coisa que nós temos, da qual nós temos conversado, refletido, debatido, porque como eu já mencionei aqui, nós lidamos com duas situações, dois tabus, que é a sexualidade, e a sexualidade envolve desejo, envolve prazer, né, envolve satisfação ou não numa situação de violência, né? Então, como nós já apontamos, professora Gabriela, nem sempre a violência sexual ela se dá por meio da violência física, se dá por meio da coerção física. Muitas vezes ela se dá por meio da coerção psicológica, afetiva. Há um processo de sedução, onde a pessoa se envolve afetivamente, né? E muitas mulheres têm relatado que se sentem culpadas nesse sentido, porque gostaram, identificam, nem sempre elas sabem no início que aquele é um processo de violência, que aquela é uma situação de violência, mas ao identificar que vivenciaram uma situação de violência e gostaram, se sentem culpadas por isso, né? Em outras situações, se sentem culpadas justamente pelo que você mencionava ainda há pouco, professora Gabriela, por acharem que provocaram de alguma forma, né? Porque estavam com a roupa mais degotada, mais curta, enfim, que chamava atenção, por assumirem uma postura, de repente, que chama atenção, né? Então, nós vivemos um contexto da sexualidade
que é uma grande luta nossa aí com a temática, né, professora Gabriela, tanto na formação inicial com as nossas alunas no curso de pedagogia, quanto na formação continuada, trabalhando com professores, pais, mães, enfim, com toda a comunidade, no sentido de trazer essa questão de que a partir da vivência da sexualidade, nós temos o direito do prazer, sim, mas também esse prazer que é livre, que é consciente, não. Então, assim, o sentimento de culpa, ele se dá por meio das questões culturais, considerando o que a sociedade cobra, né? Porque quando uma situação de violência sexual vai a julgamento, por exemplo, a gente tem acompanhado muitas vezes as mulheres sendo vítimas, revitimizadas, por serem consideradas culpadas. Então, o sentimento de culpa passa por aí. E para trazer uma situação atual, né, professora Gabriela, nós estamos acompanhando agora, as pessoas já devem ter visto aí nas mídias, um caso, uma situação na Argentina, onde juízes amenizaram a pena do violentador por considerarem que o menino que foi violentado já foi violentado antes dessa violência e porque tem tendências homossexuais. Aí você imagina o que esse menino, essa criança, esse pré-adolescente está sentindo, o que ele vai carregar no sentido da culpa, como nos traz essa ouvinte, para a sua vida, né? Então, esses cuidados nós temos que tomar, essas questões nós temos que estar bastante atentos. Sobre essa questão, eu teria outros comentários a fazer, mas como o tempo está escasso, eu vou passar para uma outra pergunta que é muito importante aqui na nossa conversa, é que de que maneira um professor, por exemplo, pode identificar uma criança que está sendo vítima de violência sexual? Que atitude esse profissional deve ter diante da desconfiança de que a criança está sendo vítima de violência? Então, professora, nós vivemos desde o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, há mais de 2 décadas, nós vivemos diferentes momentos, né? Um primeiro momento de uma espécie de caça às bruxas, onde se denunciava tudo, né? Depois vivemos um momento onde a comunidade silenciou, a sociedade silenciou, porque assim, erramos muito em termos... nos colocando como sociedade, né? Em algumas denúncias, né? Fizemos muitos estragos na vida de pessoas com denúncias equivocadas, com espaço, denúncias feitas em instâncias que de fato não consideraram, que protegeram o violentador, né? E por aí afora. Então, e hoje nós vivemos uma outra situação. Hoje nós vivemos a situação onde, a partir do Ministério Público em Brasília, nós temos o Disque 100. Então, o que a gente tem orientado? Uma vez identificado ou suspeitado de algum processo que remeta a uma possível violência sexual, ou mesmo outras violências, não só a sexual, a gente pode fazer denúncia anônima no Disque 100. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós nos enganamos no nosso diagnóstico, assim, vai ser feito um trabalho mais cuidadoso no sentido de perceber se há ali uma situação de violência ou não. E muitas vezes, se não há violência, o denunciado e a família envolvida, enfim, as pessoas envolvidas nem ficam sabendo que houve todo esse trabalho de identificar se há violência ou não, né? E assim, como é que a gente pode identificar como profissional da educação, pai, mãe, né? Assim, observar a criança com a qual nós trabalhamos, o comportamento dessa criança, né? Às vezes até a mudança do comportamento repentino. E aí uma coisa que nós conversávamos, né, professora Gabriela, nessa quarta-feira, na nossa reunião do Laboratório de Educação e Sexualidade, né, o cuidado que a gente tem que ter nessa observação, porque a criança muda de comportamento, reage de forma de criança ou adolescente, até a pessoa adulta, a diferentes situações, né? Então, por isso eu falei do Disque 100 logo no início,
porque, assim, uma vez observado, e uma coisa que a gente sugere sempre, que evitemos comentários, né? Que no máximo, se eu preciso do apoio de alguém, que eu contate uma ou outra pessoa na qual eu confio. Na escola, por exemplo, a equipe gestora, o especialista da escola, né? Que eu evite falar, já que eu mencionei a escola, na sala dos professores, por exemplo. Que eu evite comentar no ponto de ônibus, enfim, em lugares públicos, para não expor essa criança, porque muitas vezes a gente acha que as pessoas não conhecem, não sabem, mas nem sempre, né? Às vezes a gente se surpreende. Então, assim, o cuidado para que, de repente, essa pessoa, essa criança, essa adolescente que é vítima, não seja revitimizada, exposto, né? Enfim, que a gente tenha esse cuidado. Mas a observação é necessária, a observação atenta, conhecer a criança, o adolescente, a pessoa com a qual a gente convive, e procurarmos, agora falando aqui de nós, profissionais da educação, procurarmos estarmos atentos à produção científica sobre a temática para que a gente tenha melhores subsídios para essa identificação. Eu tive ouvindo aí algumas palestras, algumas falas sobre como identificar a criança, e normalmente essa criança, a conversa dela é muito voltada para temáticas relativas à sexualidade, por meio de desenhos, conto histórias. E muitas vezes, olha como o critério de diagnóstico é difícil, muitas vezes é fantasia. Exatamente. Muitas vezes elas estão reproduzindo o que elas já viram numa casa. Exatamente, então, professora. O cuidado é muito necessário. Por isso eu até tomei o cuidado de não mencionar isso, que virou meio que uma espécie de cartilha. Porque em tempos onde as crianças ficam muito expostas a um ambiente excessivamente erotizado, né? E o erótico indo mais na direção da pornografia, né? Sem nenhum acompanhamento pedagógico, seja por parte dos pais ou dos educadores, há chances muito grandes de que a criança manifeste no seu desenho, nas suas brincadeiras, situações não necessariamente de uma violência sexual, mas do contato com esse ambiente. Então, por isso eu evitei de trazer reproduzindo, às vezes, até cena de telenovelas, né, que elas estão vendo, a mídia. Exatamente. Então, professora Vera, só uma parte aqui. A pessoa que telefonou pediu que nós falássemos o nome dela. Ela disse que eu me esqueci de falar, que é uma professora pedagoga, o nome dela é Cristiane Ramos Abud, tá? Que quem perguntou. Então, para quem está sintonizando agora a Rádio Desk, nós estamos com o programa Educação Sexual em Debate. Hoje conversando com a professora doutora Vera Márcia Marques Santos sobre o tema Todo Dia, dia 18 de maio. Vamos nos lembrar que a professora Vera, esse dia é um dia que sempre deve ser visto como um dia de combate à violência, mas não só esse dia, né? Todo dia é um dia de combate à violência sexual contra a criança e adolescência. Né, professora? E quando nós tivermos conscientes de que alguém, um aluno nosso, um vizinho nosso, está sofrendo violência, nós temos obrigação para ligar Disque 100 ou denunciar no Conselho Tutelar, né, também, ou na Delegacia Especial de Proteção às Crianças. A gente tem indicado o Disque 100 porque o Disque 100 há todo um protocolo de acompanhamento, né? Um protocolo de acompanhamento que reduz e nos tira a possibilidade de problemas que a gente teve anteriormente, em anos atrás, né? Onde a denúncia era feita e ficava arquivada. Então, como há um protocolo de acompanhamento que vem do Ministério Público em Brasília, os órgãos competentes no estado, no município, têm que dar um retorno. Por isso a gente tem orientado sempre o Disque 100. Professora Vera, teremos tanta coisa para conversar, mas nós estamos no finalzinho do nosso programa. Mas eu só queria que você fosse bem objetiva e sucinta e fornecesse para nós alguns dados sobre a violência sexual na infância e na adolescência no Brasil. Então, eu tenho aqui alguns dados assim bem recentes, eu vou ficar só num deles. Então, de que a cada três denúncias de violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, foram registrados no país ao longo de 2014 pelo Disque 100. Né? E aí eu queria só fazer uma observação, né, de que a cada 3 denúncias, para cada uma dessas 3 denúncias, muitas outras ficaram sem denunciar.
né? No ano A passado, cada hora tem... a cada hora temos 3 denúncias. 3 denúncias. A cada hora temos 3 denúncias. Exatamente. Então, multiplique isso no mínimo aí por 3, né? Para cada 3, mais 3 ficaram sem denúncia, né? Nós temos um dado aqui para nós em Santa Catarina, que acho que é bastante interessante e provocador, né? Em Santa Catarina, que Santa Catarina liderou o ranking quando se leva em consideração a taxa de queixas de exploração a cada 100 mil habitantes, né? Para cada 100 mil nós temos 20,8 queixas, né? Então, quer dizer, não é pouca coisa, não é pouca coisa. Isso nos diz que nós temos pela frente um grande desafio no trabalho de prevenção a vítimas de violência e exploração sexual infanto-juvenil. Vera, nós precisamos conversar ainda mais uma vez, porque muita coisa ficou de Exatamente, fora aqui na nossa conversa. exatamente, Mas nós estamos chegando ao fim. Agora nós vamos a um quadro do nosso programa que são as dicas da semana. Poderias aproveitar esse momento, esse espaço, para indicar alguma leitura, algum filme, algum evento, algum seminário que tratasse da temática? Certo, professora Gabriela. Nós temos a minha dica, então eu reitero e reforço o Disque 100, né, que seja o local de denúncia. Deixo como dica de leitura e de material didático e pedagógico para ser utilizado nesse trabalho de prevenção, o livro feito pela nossa colega, já parceira de trabalho, né, a Caroline Arcari, que é o Pipo e Fifi, que está disponível online, exatamente. Qualquer um que digite nos sites de busca Pipo e Fifi vai encontrar o material online, né? Também deixo como dica as nossas webinars, né, do projeto Web Educação Sexual, que as pessoas podem digitar lá o Web Educação Sexual 2015, e nós temos tido webinars, que são seminários online, onde as pessoas têm tratado dessa temática, inclusive no último dia 18, a temática trazida na webinar foi essa, a violência sexual, né? Foi a Carolina Arcari. Carolina Arcari esteve lá também, junto com uma outra professora de Portugal, Cíntia, né? Parece, né? Não lembro. Então, ficam essas dicas, temos outras tantas, mas como a professora Gabriela falou, nós teríamos que fazer mais uns 2 programas, né? Aproveito para reforçar que todo dia, dia 18 de maio, né? Que nós devemos fazer, cada um de nós fazer a nossa parte do lugar em que estamos. Nós aqui, como instituição de formação inicial e continuada, temos feito isso por meio dos nossos projetos de extensão, por meio do ensino, dos nossos projetos de pesquisa, né? E estamos à disposição, me coloco à disposição a partir do Laboratório de Educação e Sexualidade, do qual a professora Gabriela também faz parte, né? Muito obrigada. Para que a gente dê seguimento aí nessa empreitada que temos pela frente ainda. Sem dúvida, né? Um desafio, né? Um grande Obrigada desafio. pelas dicas, professora Vera. O nosso programa está chegando ao fim e eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco mais uma vez e pedir que você faça as suas considerações finais, que já fez, né? Até, mas pode reforçar. Exatamente. Dizendo o que, Vera? Agradecendo e chamando a comunidade para essa parceria, né? Porque de nada adianta nós ficarmos e que a comunidade cobre de nós, enquanto instituição pública, essa responsabilidade social, né? Que é de promover pesquisas, que é de levar trabalhos de extensão nessa perspectiva da prevenção, da conscientização, da sensibilização à comunidade. Nós nos colocamos à disposição. Muito obrigada. E também, principalmente, orientá-los a denunciar. Diz que sim. Certamente. Obrigada, professora.